Fala pessoal, fazia tempo que não vim aqui, hein? Apresentar aí alguma coisa para vocês, algumas implementações. E eu tenho conversado aí com alguns de vocês aí que sempre estão mandando mensagem, tirando uma dúvida ou outra. E aí ficou aí algumas coisas que pediram, né? Se eu podia colocar algumas coisas relacionadas à interface, né? Como que eu posso enriquecer melhor? Eu comentei em algum vídeo anterior aí que eu estaria colocando apenas as questões voltadas para programação, né? Sem me preocupar com embelezamento de interface, né? Mas que isso aí é bem tranquilo, bem fácil até, usando o CSS3 e alguns recursos aí do próprio HTML5, né? Mas enfim, pessoal aí que está sempre entrando em contato pediu aí se eu podia pelo menos dar uma implementada no exercício aí que nós tínhamos feito, né? E aí o que nós vamos fazer aqui, né? Inclusive eu bolei dois vídeos diferentes. Esse daqui eu vou falar sobre a implementação do CSS, né? E passar alguns recursos, algumas coisas aí que vão ajudar vocês a criar interfaces mais ricas aí, né? E depois eu vou fazer um segundo vídeo, tá, na sequência, que é justamente para utilização de recursos mais refinados, de componentes ASP, como o Data Grid, por exemplo, que muita gente fala que o Data Grid é uma coisa ultrapassada, mas assim, na verdade tem que saber programar com ele. E aí eu vou passar essas dicas aí para vocês, tá bom? Na verdade é um componente bem bacana, ao contrário do Data Grid View, que ele é um sucessor, entre aspas, mas assim, eu não adotei ele como sucessor, porque ele traz, falta alguns recursos que para mim são muito importantes, tá? Como a questão de considerar uma coluna oculta, enfim, mas quando chegar no outro vídeo eu vou explicar melhor, tá? Então aqui, né, vocês vão ver se vocês vão lembrar. Se vocês não lembrarem, não souberem do que eu estou falando, se você está chegando agora, eu recomendo que você volte alguns vídeos atrás, que nós construímos isso daqui do zero, né? Então vai ter as aulas de banco de dados, então está tudo misturado nesses vídeos aqui, tá? Então eu comecei falando sobre banco de dados, lógica de programação, depois eu implementei o C#, o ASP.NET e assim por diante, até chegarmos aqui. Aqui, esta tela que vocês estão vendo, para quem ainda não viu os outros vídeos, é um produto de todos os vídeos anteriores, tá? Então a gente chegou até aqui, que é fazendo um CRUD, né? Onde eu faço consulta, eu gravo, eu altero, né? Eu faço tudo que um CRUD exige, tá? Então eu tenho tudo isso aqui bonitinho. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos transformar esta tela aqui, tá? Em algo mais bonito, usando os recursos de CSS3, tá bom? Então vamos lá? Bom, isso aqui é como está hoje, tá? Isso aqui é como está hoje. Vou até fazer um recorte aqui para a gente tentar fazer uma comparação depois. Vou tentar fazer um recorte aqui. Criar uma nova captura. E aí eu vou pegar ele aqui. Pronto. Deixa lá guardadinho. Depois a gente vê. Então vamos lá. Bom, o mais importante agora, tá? Então está aqui o nosso código. Aqui está o nosso código, o ASP.NET, né? E aqui está o nosso código, né, C#. Muito bem. O que vocês vão precisar fazer? Primeira coisa, vocês precisam fazer a criação de um arquivo de estilo, uma página de estilo. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, tá, no projeto, não na solução, mas aqui no projeto, no Escola Web, vão clicar com o botão direito nele, tá?
e vocês vão vir aqui em adicionar, adicionar, e aí vocês vão procurar aqui, ó, folha de estilos, tá? Vocês vão adicionar uma folha de estilos. Seleciona aqui, ele vai te dar a sugestão aqui, Style Sheet, tá? Eu normalmente deixo ela aqui como Style, dou um OK. E aí está a nossa folha de estilos, zerada, tá? Ele começa com o Body. O que é a classe Body? A classe Body é como vai ser a sua página em linhas gerais, a sua página sem nenhum componente, a sua página de fundo. Qual que vai ser a característica dela, né? Qual que vai ser a característica da sua página de fundo? Então aqui você começa a programar, tá? Aqui você começa a programar a sua folha de estilo, tá? Então só para vocês terem uma ideia, né? Se eu colocar aqui a background color, tá? E vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar, sei lá, vou colocar aqui um Azure, tá? Coisa bem simples, só para vocês entenderem. E aí vocês vão ver qual que vai ser o efeito na página, tá? Então vamos lá. Outra coisa a ser feito é amarrar, tá? O seu formulário, tá? O nosso app curso ASPX tem que amarrar, tem que fazer uma referência à folha de estilos, tá? Porque se você não fizer a referência, ele não vai entender, tá? E onde que faz essa amarração? Essa amarração faz aqui, ó, no cabeçalho aqui, ó, tá? Dentro da tag head, logo após aqui o title, tá? E aí até deixei aqui, porque eu prefiro copiar. Isso aqui é uma coisa que eu vou ser bem sincero com vocês, tá? É uma coisa que a gente usa muito pouco. Por exemplo, eu trabalho com página mestra, então eu só coloco esse código na minha página mestra, e aí todas as outras elas vão herdar, né, essa configuração. Então eu uso muito pouco. Então tá aqui, ó. Eu gosto de usar esse texto aqui, tá? É o que eu vou recomendar para vocês sempre. É o que eu uso nos meus projetos, os maiores projetos que eu tenho. É uma coisa que não dá problema. Existem outras declarações que fazem, mas eu gosto de fazer essa. Essa aqui nunca me deu problema. Então, ó, você está vendo? Ó, eu só criei aqui, eu só colei aqui e mandei atualizar. Olha o que ele já fez aqui. Ó. Ele já alterou o fundo. Aqui o Azure ele é fraquinho, né? Vamos colocar um blue aqui. Vamos colocar um blue. Tá? E aí nós vamos lá para a página que nós fizemos. Tá aí, ó. Perceberam? Ele vai dizer para você qual que vai ser o estilo da tua página principal, tá? Então, normalmente a gente coloca aí, eu vou até pegar aqui do outro projeto que eu tenho aqui para ver como que tá lá. Quer ver, ó? O body, olha só, eu tenho aqui, ó, um font family, e aí eu vou explicar para vocês isso aqui, muito legal. Width 100%, margem 0 alto, tá? Ou seja, eu não quero margens, então é bem bacana. Background color, ó, eu trabalho com a cor preto, fundo preto, e a cor branca para fonte. Isso aqui é o meu padrão, tá? É o meu padrão. Então vou pegar isso daqui, ó, e vou colar lá para vocês verem, tá? No nosso novo Style Sheet aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui, tá? E agora como que vai ficar a nossa página? Tá certo? Ele já foi lá e puxou. Qual que vai ser o padrão aqui, de novo, tá? Width 100%, ele está dizendo que é para ocupar o espaço de 100% do width, né? Então, de lado a lado, tá? Margem 0, ou seja, não quero margens. Background color, preto. E color, né, que é a cor da fonte, branca. É isso. Todo o resto vocês vão fazer especificamente para cada lugar que vocês estiverem trabalhando, tá? Vamos falar da fonte, tá, que vocês viram lá. A fonte é uma coisa muito bacana, né? Eu trabalhava antigamente com fonte
eu importava a fonte, eu instalava a fonte, e aí às vezes dava problema porque, como eu trabalho só com plataforma web, eu não instalo, né, na máquina do usuário, né? Então, eu não, e também não posso contar que o usuário tem aquela fonte instalada na máquina. Então, o que, que eu faço? Eu sempre faço a referência na biblioteca de fontes do Google, tá? Então, vamos lá, para vocês entenderem. Existe o Google Fontes, que é muito legal. fontes.google.com. Tá. E aí vai chegar aqui nesta página muito bacaninha, onde você tem uma infinidade de fontes para você escolher, tá? Olha que legal. Então você vai ter de tudo aqui. E aqui que eu estou vendo, antes de começar a gravar o vídeo, eu vi que eles fizeram muitas alterações aqui, que ficou muito bacana. Antigamente você só escolhia 2, 3 tipos de fontes, entendeu? Aí vinha as famílias, né? Então você escolhia com serifa, sem serifa, que isso é muito importante vocês saberem. Mas agora ele criou aqui um negócio chamado Feeling, olha só, ele criou categoria Feeling, né? Então se é para business, ele carrega fontes mais voltadas para business, né? Se você quer alguma coisa, aqui ele coloca calm, né? Uma coisa mais calma, mais sóbria, então ele coloca fontes, né, mais sóbrias. Aqui tem outros estilos aqui, então ele criou categorias que antes não existiam, tá? Então aqui, ó, cut, né, uma coisa mais engraçadinha, né, olha só, né? Então ele coloca lá uma fontezinha mais bacaninha, tá? Aí você tem aqui, por aparência, você quer uma coisa mais techno, ele carrega para você fontes mais estilizadas, né, para a área de tecnologia. Outra coisa interessante, monospaced, né? O que é isso? Monospaced são fontes que elas ocupam, né, cada caractere, independente do desenho dele, ocupam exatamente o mesmo tamanho, o mesmo espaço, tá? Então você não precisa se preocupar. Teoricamente o I ocupa menos espaço do que o E, tá? Para fontes gráficas, isso é verdade. O I ele ocupa menos espaço do que o E. Agora, para uma fonte monospace, não. Ele ocupa o tamanho de um caractere. Tanto o I quanto o E ocupam o mesmo espaço, tá? Em algumas situações, você pode precisar disso, tá? Na programação. Em algumas situações. Então você já sabe que existe essa monospace aqui, que são as fontes de tamanho fixo, tá? E aí vamos desmarcar aqui que não é isso que a gente quer. Aí você tem aqui caligrafia, ele criou aqui caligrafia, então ó, você pode clicar aqui, ó, ele vai carregar só fontes que são do tipo caligráficas, né? Olha que legal. Então você tem a handwriting, aí você tem a informal, que é uma outra caligrafia, né? Enfim, tem a formal aqui, ó, né? Então isso aqui é mais para vocês trabalharem alguma coisa muito específica. Por exemplo, em um dos projetos que eu estou trabalhando aqui, eu precisei criar um lugar onde fosse simular a assinatura do responsável. Então quando o cara vai lá e clica, né, que ele está aprovando o documento, né, eu pego e coloco o nome dele escrito com uma fonte dessa aqui. Tá? Mas assim, o que eu disse para vocês é simplesmente deixar a interface gráfica mais bonita, tá bom? Lógico, o que indica se o documento está assinado ou não, em TI não é a letra. O que vai indicar são outras coisas. Eu faço um documento assinado digitalmente sem precisar colocar nenhum recurso desse. Isso aqui é só visual, tá? É só para o usuário entender que está assinado, por exemplo. Tá? E aí chega onde eu queria, fonte com serifa e fonte sem serifa. O que é a serifa? Né? A serifa, vou pegar aqui, ó, serifa, qualquer uma dessas aqui, tá? A serifa, ela é exatamente esses detalhezinhos aqui no final de cada, tá vendo? Ó, de cada letra você tem uns finaizinhos aqui, ó. São cada detalhezinho aqui. Isso aqui são os detalhes que é a serifa. A serifa é um enfeite na fonte, tá? É isso que é a serifa, tá? E o que é a sans serif? Sans serif é sem serifa,
é o contrário da serifa. Enquanto a serifa ela tem a letra trabalhada, tá? A sans serif ela não tem. Pode ver, ela é reta. Ela não tem detalhezinhos, não tem aquela firulinha no final de cada terminação da letra, tá? Por que que isso é importante? A leitura na tela, ela tem que ser uma coisa confortável. Então, assim, não é porque você enxerga como uma águia que todos os usuários eles vão enxergar como você, entendeu? Então, assim, tem várias coisas interessantes para vocês aprenderem na área de UX, que é User Experience, que é tornar a experiência, né, do usuário uma coisa mais agradável, uma coisa que não vai cansar tanto. Se é um sistema que ele vai ficar olhando para ele basicamente 8, 10, 12 horas por dia, vai passar o dia olhando para aquelas telas do teu sistema, então você tem que ter uma preocupação sim, né? Então um dos pontos que eu uso a tela escura é para usar o contraste, né? Então tela escura e fontes claras. Isso faz com que a pessoa ela descanse os olhos, tá? Ela não canse tanto, né? E você vai facilitar a leitura dela, porque a fonte clara numa tela escura, ela facilita a leitura. Enquanto que se você inverter, se deixar a tela branca, como grande parte dos sites fazem, deixar branca, com a letra escura, também dá contraste. Só que o usuário ele vai ficar o dia inteiro com aquele farol, entendeu? Na cara dele o dia inteiro, e vai fazer com que os olhos dele, consequentemente, cansem mais rápido, tá? Então, enfim, tem todo um estudo em cima disso, tá bom? E tem outras questões também, tem as questões de economia de tela, economia de energia, porque o branco são todos os pixels ligados, o preto são todos os pixels desligados, então entra também essas questões. Tá, mas não é isso agora que a gente vai conversar. A gente vai pegar e vai escolher aqui uma fonte, tá, para o nosso exemplo, o nosso exercício lá, tá? Então nós vamos escolher uma fonte que vocês vão ver aqui, uma fonte que seja agradável, uma fonte que, né? Então vocês, ó, isso aqui, por exemplo, eu já não escolheria. Isso aqui, imagina, coitado do usuário ficar lendo isso aqui o dia inteiro, ele está lascado, porque essas fontes tudo coladinho uma na outra, esses caracteres não vai dar certo, tá? Então você pode vir aqui, ó, vamos pegar um rounded aqui, vamos pegar um rounded, vamos pegar um aqui que tem uma leitura agradável aqui. Ah, beleza. Vamos pegar esse aqui. Ó, esse aqui tá bonitinho também. Eu sou suspeito porque eu uso essa daqui em tanto lugar. Então vamos pegar uma aqui que... Tá, vamos pegar essa aqui, ó. Quicksand, tá? Então você vai selecionar essa daqui, por exemplo. Vamos selecionar Quicksand. Se não ficar bom, a gente muda. Ele vai te trazer para cá. Olha só. Ele traz aqui... E aí você pode até usar aqui, ó. Eu quero assim. Vamos ver. Peraí. Deixa eu corrigir aqui. Ó, que legal. Tá doido? Aprendendo. Aqui, aprendendo. Aprendendo. C Sharp. Olha que legal. E aí você vai enxergar aqui, ó, cada uma delas, como que fica, tá? Você vai ter uma ideia. Isso ajuda você na escolha, tá? Bom, vamos supor, escolhemos essa daqui, tá? Então você vai vir aqui, ó, Get Font, tá? É isso que eu quero mesmo. Eu quero esta. E aí aqui ele vai te dar como usar, ele dá todas as instruções, você pode usar isso aqui de várias formas, e tem todos os tutoriais, tá? Eu vou levar direto ao ponto. Vocês têm aqui, ó, Download All. Ele vai te fazer o download de todos os arquivos dessa fonte. E isso não é o que nós queremos, tá? Porque fazer o download da fonte significa que você vai instalar ela no ambiente da aplicação. Tá? Nós vamos pegar ela, Get Embed Code, tá? Clica aqui
E aí você vai escolher aqui Import. Perfeito? Import. É isso que nós precisamos. E ele vai te dar exatamente, é só você copiar e colar, tá? No caso aqui, eu vou copiar aqui, ó. Tá? Só deixa eu ver uma coisa se eu tinha feito, só o import mesmo. Tá? Ó, vou pegar o import, a linha do import, tá? Vou dar um Ctrl C aqui e vou levar aqui para minha página de estilos, tá? Tem que ser, a primeira coisa da sua página de estilo tem que ser a importação da fonte. Então o que ele vai fazer? Ele vai importar lá do Google, tá vendo? Ó, Google APIs, tá vendo? Ele vai importar de lá justamente a fonte que você vai trabalhar, tá? Que você vai utilizar. E aqui, olha só, ele está criando uma classe, né? Vamos levar essa classe toda aqui, depois a gente arruma, né? Está levando a classe aqui. Nós vamos criar aqui uma classe que eu gosto de chamar de, vamos lá, fonte padrão, tá? E aí nós vamos colocar ela aqui. Ó, vou tirar aqui o nome que ele batizou, tá? Vamos tirar isso aqui, pronto. Fonte está aqui. Então, aqui, ó, que ele pede para colocar font weight é justamente a configuração. Lembra aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, o weight dele, ó, ele pode ser de 300 a 700, tá vendo? Tá vendo? Então, o que que é isso? Vamos voltar lá para a fonte. Tá? Vamos lá para a fonte. Então tá aqui, ó. Quando você seleciona uma fonte, ó, isso aqui, ó, é o width dele, tá vendo? Tá? Então lá ele vai dizer para você que é de 100 a 700. Deixa eu tentar voltar nele aqui que eu acabei comendo bola. Tá. Voltar mais um. Ok, tá aqui. Embed code, import. Tá? Então ele vai te dar aqui, olha, use o valor de 300 a 700, tá? Então nós vamos usar o 300 porque eu não quero nada muito chamativo, tá? 300. E aí vocês vão ver que depois a gente consegue até fazer isso, manusear isso de outra forma, tá? Então vai ser o Quick Send. Agora, aqui eu simplesmente vou colocar aqui, olha, Font Family. Eu vou copiar essa linha aqui, ó. Eu vou colocar o Font Family, Quick Send. Tá bom? E aí o resto tá tudo certinho. Bom, feito isto, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Deixa eu tirar esse cara daqui que não interessa hoje. Este cara não interessa hoje. Este cara não interessa hoje. Tá? Eu fiz a amarração, tá tudo certo. Beleza. Agora a gente tem que ver como que ele vai aplicar, né? Então a gente vai executar ele aqui. E fiz alguma coisa. Aqui, ó. Não adianta, né? Olha só. Tô fechando uma chave a mais aqui, ó. Pronto, acabou. Vamos lá. Uma chave a mais. E é isso. E a gente fica aqui, né? Batendo cabeça. Aí está. Né? Então, aplicou, tá? O que a gente queria. Tá funcionando aí direitinho. Tá bom? A fonte que ele está aplicando, ela não vai pegar aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro é dentro de um
dentro de um componente, tá? Então esse componente ele tem que receber a configuração CSS dele. Então não vai funcionar. Onde que vai funcionar? Tudo que está solto na página. Então aqui, por exemplo, os botões eles estão aqui, ó. Tá vendo? Tá? Esse curso, ó, pode ver que esse curso ativo está numa letra diferente desse curso aqui. Tá? Então nós vamos agora começar a fazer a aplicação de classe CSS para a gente transformar isso daqui em uma outra coisa, tá? Mais bonitinha. Mas por enquanto vocês chegaram a entender aqui a configuração do nosso body, tá? Muito bem. Vamos pegar isso aqui, deixa eu pegar esse fonte padrão, deixa eu jogar ele lá para baixo. Deixa o nosso body aqui como primeiro aqui. Tá? Então, muito bem. Agora nós vamos começar a aplicar. Eu vou pegar aqui, né, no outro projeto, porque assim, é muito... Ó, isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, é o CSS de um projeto pronto. Então, vocês estão vendo, é coisa pra caramba. Tá? É muita coisa. Tá? Eu tenho aqui, ó, uma seção só para grid, que é o que eu vou pegar aqui agora. Tá? Então, assim, é muita coisa, gente. É muita coisa. Tá? Então, vamos pegar aqui o grid layout. Vamos pegar tudo isso aqui que é para grid. Deixa eu pegar, inclusive, aqui a marcação. Grid. E vou levar isso para lá. E aí a gente vai adaptando. Tá? Então, vamos lá. Colei aqui para grid. Muito bem. Então, se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão ver, quando você selecionar aqui o Data Grid, vocês vão ver que aqui no cabeçalho dele existe uma configuração, tá vendo? Ó? Existe aqui, ó, Alternate Item Style, aí Back Color White, Edit Item Style, Back Color, tá vendo? Então aqui são as configurações da linha alternada. Pode ver, ele tem uma aparência zebrada aqui, tá? Então nós vamos mexer justamente nessa aparência. Como que a gente faz isso? Nós temos que montar uma classe para cada um deles. Então você pode ver que é o que está montado aqui, ó. Então vamos lá, vamos aplicar esses caras aqui. Então aqui no Data Grid eu vou aplicar, olha que legal. Então eu vou aplicar aqui, ó, a tag CSS class. Dou um igual, olha só que legal. Ele vai buscar as minhas classes CSS lá do arquivo style. Tá? Então, no caso aqui, é o grid layout. Pronto, é o layout padrão, tá, do meu grid. O que é? Aqui, ó. Então, é font family, tá vendo? Font size, eu quero o tamanho da fonte 12 pt e com 100%, ou seja, eu quero que o meu grid ele ocupe 100% da largura da tela, ou da div, se ele estiver dentro de uma div. Tá? Muito bem. Se eu atualizar aqui, ó, vocês vão ver que ele já, pumba, já ocupou o espaço completo, já mudou aqui, ó, pode ver as fontes já estão diferentes, tá? Então agora vamos fazer para o alternate. Vamos apagar o back color aqui, CSS igual grid alternate item style, tá aqui, ó. Pronto. Edit eu não tenho nada para o edit, footer eu tenho para o footer, apesar de a gente não usar o footer agora, mas CSS igual a grid footer style. Header, vamos lá, CSS class igual a grid footer, footer não, header, desculpa, grid header, cadê? Grid header style. Aqui é o item, então vamos lá. CSS igual a grid item style. Aqui. Pager.
Vou deixar ele como horizontal align center e vou colocar aqui CSS igual a grid. Cadê o pager style? Tá aqui. E aqui eu vou colocar uma outra coisa aqui, que é o mode. Olha só. Eu quero trabalhar com numeric pages. E o select item. Select item eu vou colocar o CSS class igual a grid select item style, tá? Esses nomes, eu batizei esses nomes para facilitar na pesquisa durante a programação, tá? Vocês podem batizar isso daí em português, só por favor evitem aquilo que eu conversei com vocês lá atrás. Evitem usar caracteres especiais, como cedilha, acentuação. Tudo isso deve ser evitado, tá? Quando você está programando, tá bom? Por isso que eu, particularmente, eu gosto de usar em inglês, porque eu não vou correr nunca esse risco, tá? Muito bem. Feito isto, eu não vou aqui alterar nada, ó. Atualizei, olha só, como ele já mudou, tá vendo? Já mudou aqui. Tem outra coisa interessante, ó. O meu link, ele ficou muito estranho aqui, tá vendo? Ó, ficou uma cor estranha. Existe uma outra configuração que a gente pode usar para os links. Então vamos lá, tá aqui. Ó, tá vendo? Ó, o A link, A hover, A visited. Tá vendo? Então, A active. Esses caras aqui, eles vão determinar como que vai se comportar tudo que é relacionado ao link, tá? Então vamos lá. Vamos copiar ele para cá. Isso vai ajudar bastante também, tá? Ó, o link aqui, ó, eu estou colocando ele como branco, tá? E aí eu estou fazendo outras cores. Vamos ver se vai ficar legal. Aqui, ó. Beleza. Já ficou mais, né? Ah, eu quero outra cor. Tá bom, você pode colocar aqui. Você quer o quê? Você quer colocar o laranja aqui, que a gente está usando aqui? Orange. Tá? Você pode usar o orange. Tá? Como a gente está trabalhando, ó. Pronto, ficou. Tá? E aí, vocês podem fazer os testes, mudar as cores, fazer o que vocês desejarem. Vamos executar aqui e ver como que fica. Uhum. Aí está. Olha só o que eu falei para vocês, ó. Quando eu passo o mouse, tá vendo? Ele dá ele tem essa faixa, né, para apontar, para facilitar o usuário aonde que ele tem que olhar. Ao invés de ficar passando o dedinho, né, de uma ponta a outra para ver o que corresponde a quê, né, você passa aqui. Se ele selecionar a linha, ó que legal. Ele indica que a linha selecionada é essa. E aí ele pode continuar olhando para outras linhas aqui. Tá? Então, esses são recursos, tá, que você usa o CSS para implementar em uma aplicação web. Tá? Muito bem. Olha só, o curso ativo aqui, ó, ele e o curso aqui, eles não tão legais, não estão seguindo o mesmo padrão. Vamos ver por quê? Vamos lá. Vamos até eles. Vamos lá. Então, desculpa, falta mostrar uma coisa aqui para a gente já mexer de uma vez aqui. Vocês vão ver que o que eu escrever aqui agora, ele também não vai estar no padrão.
ó, tá? Ele não está num padrão, ele está do jeito antigo aqui, digamos assim, tá? Porque eu não apliquei nenhuma classe nele. Então vamos aplicar a classe para todo mundo agora, tá? Então, eu posso aplicar, do jeito que está aqui, eu posso aplicar a classe para a div inteira, tá? Se eu colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui, class, só que aqui como é um componente HTML, não é do ASP, tá? Então é class, em vez de CSS class, ele tem o class, tá? E aí eu vou dizer aqui que ele, ó, ele vai buscar também, eu vou dizer que é a fonte padrão aqui, ó, fonte padrão, tá? Automaticamente o que tiver dentro dessa div, ele vai usar a fonte padrão configurada, tá? Aqui, ó, já mudou o curso aqui e provavelmente dentro do nosso text box também, tá? Só que o text box, olha só que legal, ele tem o recurso de CSS class dele, tá? Que a gente vai colocar aqui como fonte padrão, tá certo? E o CHK aqui, ó, e o nosso checkbox aqui do curso ativo? A mesma coisa, tá? Você vai colocar aqui o CSS class fonte padrão. Fonte padrão. Pronto, está todo mundo já utilizando a fonte padrão. Botões. Vamos lá, vamos executar aqui. Botões. Os botões, eles não estão seguindo nenhum padrão, eles estão seguindo um padrão, eles estão seguindo o padrão do ASP.NET. Você arrastou o botão para lá e ok, tá? Ó, aqui, ó, agora, tá vendo? Estou escrevendo agora e tá saindo a fonte nova, tá? Mas eu quero agora fazer o que? Implementar aqui, ó, os botões. Tá? O que a gente vai fazer aqui nos botões? Vamos lá. Eu tenho uma classe pronta no outro projeto dos botões. Muito legal também, vale a pena a gente pegar aqui. Vamos lá. Cadê aqui dos botões? Label color, label destaque, td, caption. Bar buttons, aqui, vai legal. Vamos chamar aqui, vamos pegar a div bar buttons. Aí vamos pegar tudo isso aqui, ó. Button default, eu vou explicar para vocês direitinho o que é cada um deles. Isso aqui é importante. Muita coisa, né? Bastante. Vamos lá. Tudo que é button a gente vai levar. Vamos lá, botões. Vou até colocar aqui. Botões. Botões. Pronto. E vamos lá. Colocar eles aqui, agora eu vou explicar para vocês. Tá? Então aqui, eu criei uma div bar button, tá? Eu poderia chamar ela de qualquer outra coisa. Isso aqui já falei, vocês escolhem o nome. Tá? Então eu criei uma div, por quê? Porque eu vou usar um padrão para alinhamento dos botões. Tá? Então qual que é o padrão? Eu estou alinhando para a direita, tá vendo? Eu estou colocando uma margem top de 10 pixels, uma margem bottom de 10 pixels e um padding right de 10 pixels. Ou seja, eu estou criando um espaço de 10 pixels para que eles não fiquem colados, tá? Nem em cima, nem embaixo, nem no lado direito, já que eu estou alinhando ele para o lado direito. Ah, mas e esse bar button views? Gente, percebam que a única diferença que eu estou fazendo aqui é que eu estou alinhando ele para a esquerda, tá?
E aqui o padding left também, estou pondo para a esquerda 10 pixels, porque se eles estão alinhados à esquerda, eu preciso de uma margem na esquerda. Tá? Por quê? Porque eu posso criar botões com finalidades diferentes, então eu gosto de separar eles em grupo. Ó, o grupo da direita são os botões que fazem alguma operação na tela. E os botões os da direita e os da esquerda são botões que eu normalmente utilizo para abrir outras telas. Tá? Então eu separo botão que faz alguma função específica e botões que simplesmente me levam a outras telas, outros formulários. Só isso. Tá? Nós vamos... Isso aqui está indo só como uma opção para vocês. Tá? E aí eu vou... não vamos usar isso hoje. Tá? Button Default. Tá aqui, ó. Eu criei uma classe chamada Button Default. Tá? E aí eu estou criando Button Default Enable. Enable quer dizer o quê? Ele habilitado. Opa, vamos copiar o nosso font family aqui. Vamos criar nosso font family. Eu vou até fazer o seguinte, vou aproveitar que eu estou falando com vocês aqui, eu quero ver se isso aqui vai fazer um outro efeito. Eu vou comentar esse cara aqui. Eu vou fazer uma sobrecarga de classe, porque eu quero ver se o button ele vai captar isso. Acredito que sim, tá? Acredito que sim. Mas vamos fazer o teste, né? Porque eu tenho o hábito de colocar isso aqui em todos, mas como a gente está trabalhando com ele em classe, vamos aplicar, né, o conceito de orientação a objeto, né, essas coisas são legais. Então vamos lá. Então aqui eu estou dizendo, ó, font size, né, o tamanho da fonte 12 pt, a posição dela relativa, tá, o min width, ou seja, eu estou criando um botão de um tamanho mínimo, porque ele vai variar de acordo com o texto que você escrever. Mas se você escrever um texto muito pequeno, ele vai garantir que o botão tenha pelo menos 120 pixels, tá? A altura dele, 30 pixels, tá? Então, aí eu estou colocando a cor de background, eu estou colocando um border radius aqui, que é o que? Eu quero bordas arredondadas, tá? Estou colocando 10 pixels de border radius aqui. A cor da fonte, eu estou dizendo que o botão, eu não quero borda, que eu digo, não quero uma linha de borda, eu não quero uma borda visível. Tá? Lógico, ele vai ter borda, por isso que eu pedi ele aqui com radius 10, mas eu não quero enxergar uma linha de borda, um contorno, digamos assim. Tá? Eu não quero enxergar o contorno. Tá? E aí eu estou colocando um padding right 10 pixels e um padding left 10 pixels, ou seja, eu estou garantindo que ele me dê 10 pixels de espaçamento. Tá? Isso no Enable. Enable o que é? Um botão habilitado. Tá? E aí eu tenho o Enable Hover, que é o botão habilitado, e Hover, lembra que eu falei? É quando você passa o mouse em cima. Eu quero dar um efeito para quando você passa o mouse em cima. Tá? Esse efeito é para chamar a atenção do usuário. Olha, você está clicando nesse botão. Tá? Então aqui, mesma coisa, posição relativa, o truque está onde? Eu mudo o background color, eu mantenho aqui board radius, eu crio um box shadow, vocês vão ver por quê. O que é esse box shadow? É uma configuração de sombra que eu crio. Tá? Eu criava aqui o text shadow, mas aí o text shadow ficava muito sobrecarregado, então eu crio a sombra só na caixa do botão e não no texto. Tá? E aí o texto eu uso um efeito de iluminação. Vocês vão entender, só usando as cores e contrastes eu crio um efeito de iluminação. E aí tem Button Default Enable Hover Active. Ou seja, o que é o Active? É o cara que você clicou. Né? Então no evento clique. Quando você clica no botão, ele também dá um diferencial, ele muda a aparência dele. Tá?
E aí eu tenho o button default disable. Disable é quando você desabilita, né? Você coloca lá que o botão está desabilitado, então ele fica com uma cor diferenciada. Eu vou até mudar aqui para vocês verem como que fica, tá? Então eu faço toda a configuração do botão desabilitado. E aí, por uma questão de segurança, eu criei o botão desabilitado hover. Por quê? Porque um botão desabilitado, se você não criar o hover, ele vai herdar isso e aí ele de repente vai dar o mesmo efeito. E aí cuidado, depende do navegador. Por isso que eu prefiro pecar pelo excesso de zelo, tá? Do que deixar confiar que o navegador vai entender, tá? Porque assim, Edge ele tem um comportamento, Chrome tem outro comportamento, Firefox às vezes tem o mesmo comportamento de outro navegador, o Opera tem outro. Então assim, é muito complicado. Particularmente o Firefox, ele é um dos que atendem melhor, tá? Essas questões, tá? O Edge, não sei se vocês sabem, o Edge ele incorporou o Chrome. Então, quem usa o Edge e o Chrome está usando a mesma coisa, tá bom? E aqui eu tenho um Disable Active, seguindo a mesma, né? Eu pequei pelo excesso de fazer uma classe para o Disable Active, né? E para não correr nenhum risco, tá? Do cara clicar no botão que está desabilitado e o CSS entender que é para acender luzinha, enfim, tá? Então eu acabei tendo esse cuidado. Bom, vamos aplicar ele nos botões agora. Então vamos lá, vamos clicar no botão. Então aqui está nosso botão. Eu vou colocar aqui no final CSS Class. Então é o button default, tá? A minha classe é o button default, tá certo? E aí lembra que eu falei para vocês que a gente está trabalhando com herança, essas coisas? Eu posso colocar uma outra classe. Se eu der um espaço aqui, ele permite que eu adicione uma outra classe. Então eu quero o button default mais a classe fonte padrão. Vamos ver se vai funcionar. CSS default button mais fonte padrão. Pronto. E que eu falei para vocês, né? Eu vou colocar aqui o novo, eu vou colocar aquele como enable false. Vou deixar desabilitado. Olha só que legal. Eu atualizei aqui, mas ele não refletiu aqui. É normal, tá? Existem controles que você não consegue enxergar a aplicação do CSS dele aqui, em tempo de projeto. Você só vai enxergar em tempo de execução. É aí que tá. Você tem que ter ele em tempo de execução. Sempre. Sempre executem e vejam como que está sendo aplicado. Tá? Olha só. Então aqui os botões. Olha só, quando eu passar o mouse, ele acende. Tá? Ele acende. Estou usando o mesmo padrão porque aqui eu uso azul aqui, né? Azul, laranja, então eu uso azul. Mas você pode acender ele. Vocês percebem que existe... Eu vou colocar o bar button, que eu não coloquei, vai melhorar. E ó, aqui o outro, ó. O outro, ó, ele está desabilitado. Então ele fica cinzinha, tudo cinza. Para realmente mostrar que ele não está disponível. Vamos colocar aqui, ó. Já está dentro de uma div, tá vendo? O que eu vou fazer? Class, porque é um componente do HTML, não é do ASP. Então class bar buttons. Pronto, só isso. Olha o que ele faz, ó. Ele já joga ele para cá e aí ele já vai criar as distâncias, né, das margens, tudo bonitinho como a gente tinha falado. Não vai ficar tão colado lá no nosso grid. Tá aqui, ó. Tá? Então vocês estão vendo, aparece uma sombra embaixo do botão e o texto ele muda de cor. Dá a sensação de que acendeu uma luz, tá vendo? Atrás do botão. Gente, isso é recurso
é recurso CSS, tá? Então vocês lembram como que estava a nossa... Aqui, ó. Aqui tá. Então como que estava a nossa tela e como que ela ficou, tá? Essa é uma diferença, né, boa, né? Vamos melhorar um pouquinho ainda isso aqui? Vamos lá, já que a gente está falando de CSS. Vamos lá. Vamos melhorar um pouquinho isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, fazer um padrão de caption, tá? Então vamos lá, vamos fazer um padrão de caption. Para isso eu vou trazer as minhas classes aqui que eu já trabalho com Captionize, que é aqui, caixa texto, tá aqui, vou levar essa daqui, ó. Olha que legal. TD Caption. E a caixa texto. Vamos lá. Vamos colocar antes aqui, que eu não quero misturar com os botões aqui. Então vamos lá. A caixa texto focus, disable, ok, e o caption. Caption já está aqui. O que é isso aqui, ó? TD. TD eu estou dizendo que eu estou criando uma classe que ela vai trabalhar com o TD. Quem é o TD? Dentro do table, vocês lembram? Tem o table, tem o TR, que é a linha, e tem o TD, que é a coluna. Então ele vai trabalhar com o TD. Eu estou sendo bem específico. Eu estou criando uma classe chamada Caption e Caption Extend que vai trabalhar com justamente com o TD de uma tabela, tá? Eu criei o Extend porque em algum momento eu precisei de um Caption maior aqui, tá? Mas não preciso do Extend não, senão fica confuso para vocês. Então vamos trabalhar com o Caption. Bom, criei o Caption, então agora eu tenho que criar o formato para aplicar ele. Vamos lá. Então dentro do div, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou criar um table, tr, td, e aqui eu vou criar o que? Curso. Vou colocar curso aqui dentro, tá? Curso. E vou colocar o que? Class Caption fonte padrão, tá? Estou criando um caption e usando a fonte padrão. Pronto, não preciso mais desse curso aqui. Agora eu vou criar um outro TD, tá? Que eu vou colocar quem aqui dentro? Vou colocar meu text box aqui dentro. Olha só. Vou colocar meu text box aqui dentro. Simplesmente isso, tá? Simplesmente isso. E aqui, olha só, eu tenho aqui meu checkbox aqui. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar o checkbox na mesma linha. Então eu vou criar uma nova TD aqui, uma nova coluna. Vou pegar meu checkbox, vou tirar ele daqui. Vou colocar ele dentro desta coluna que eu criei. Pronto. Automaticamente não preciso disso aqui. Não preciso dessa div aqui, certo? Não preciso dessa div, tá? Só que eu tenho que fazer algumas mudanças aqui. O que é? Eu vou colocar isso daqui, text align, eu vou alinhar ele para a esquerda, tá? E eu vou jogar isso aqui para a direita. Eu quero jogar isso lá para o canto, entendeu? Deixar a caixinha de seleção lá no canto e o texto à esquerda. Entenderam? Aqui eu posso fazer o quê? Ou eu crio uma classe CSS para alinhamento, que é o que eu recomendo,
Vocês vão usar muito isso, tá? Ou vocês vão usar por style, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Se você usar style igual, ele vai abrir configurações de estilo. E aí você pode colocar aqui alinhamento, ó, você pode vir aqui para um text align, tá? E aí você vai por 2 pontos, ele vai abrir aqui, ó, right. Tá? Então você está usando o alinhamento, você está usando o alinhamento acho que funcionou? Do HTML. Vamos ver se ele vai atender aqui, senão eu vou ter que usar o CSS. Porque assim, às vezes, dependendo da versão que a gente está trabalhando, o style ele não funciona muito bem. Aí a gente apela para o CSS. Vamos ver aqui se ele vai entender. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Então, ótimo. Vamos lá e já vamos aplicar CSS. A gente arranca o style daqui. Aí a gente vai buscar lá. Eu já tenho isso prontinho. Aqui, ó. Eu tenho vários aqui, ó. Que eu uso a mesma coisa, vocês estão vendo? Ó. Alinhado direita, alinhado centro, alinhado esquerda, vertical meio, vertical top. Pronto. Vou levar todos esses aqui. Todas essas classes aqui eu vou levar e vou aplicar. Tá? Vou aplicar aqui, ó. Vou colocar elas aqui. Text align, tá vendo? Eu uso a mesma coisa, text align. Tá? Teoricamente, aquilo deveria ter funcionado, mas, como eu disse, versão diferente class, pode dar algum problema. Alinhamento à direita. Tá? Então, ou seja, tudo que estiver dentro dessa TD, eu quero que ele vá alinhar à direita. E ele não aplicou. Checkbox. Não aplicou. Não aplicou. Cara, que sinistro. Deixa eu limpar aqui a aplicação. Olha, a mesma coisa que ele fez com o botão aqui é o que eu tô pedindo para ele fazer. Mas ok. Mas ele não entendeu mesmo. É. Muito estranho. Bom, deixa eu ver aqui uma coisa. Ele está aqui com fonte padrão. Eu tenho uma outra classe aqui, que é a área de contexto. Vamos ver aqui a área de contexto. Onde que está a minha área text. Área contexto. Vou pegar aqui a área contexto. Tá, vou pegar aqui a área contexto. Vou copiar ele. Vamos levar para lá, para o nosso style. Vamos colocar ele aqui. Tá, a nossa área contexto. Eu só acho que eu vou ter que mudar um pouquinho. Deixa eu ver. Eu vou mudar o nosso body. Em vez de ser todo preto, eu vou colocar ele
uma cor um pouquinho mais... Deixa eu ver aqui. Uhum. Tá bom. Vamos voltar lá. Agora que eu criei as classes, então eu tenho aqui, ó. Agora eu não preciso mais fonte padrão, porque eu estou colocando isso direto no curso, certo? E aí eu criei aqui a área contexto. Ficou meio forte aqui, mas não gostei não. Gostei não. Melhor? Melhor. Mas não vai aparecer tanto aqui, né? Tá bom, vai. Vamos lá. Aí está. Tá vendo? Então eu criei uma caixa de contexto que eu chamei aqui, que eu quero colocar para separar um contexto de outro. Então eu uso ela visualmente aqui para fazer essa separação. Tá aqui a tabela, nosso data grid já com a nova configuração. Eu não apliquei aqui, né? Eu não apliquei aqui a classe para o text box. Então vamos lá, vamos aplicar aqui. Caixa texto. Pronto. E aí vocês também podem fazer a mesma brincadeira. Na verdade, vocês podem fazer essas brincadeiras com CSS, habilitando, desabilitando, ativando, usando o focus, né, quando vocês quiserem. Então, ó, eu clico aqui no focus, ele aparece aqui a moldura, aí eu escrevo, tá? E aí eu saio daqui. É que no caso aqui ele ficou todo preto. E então olha só que legal, você nem enxerga a caixa, parece que é um label aqui. Entendeu? Agora, não, mas eu quero ver a caixa. Eu acho mais interessante, eu acho legal ver a caixa. Não tem problema. Você vem aqui no Style, aqui, onde nós colocamos nossa caixa aqui. Caption, aqui ó, caixa texto. Tá vendo? Você pega e você muda o background dele, né, para o que você quiser. Não tem problema, você pode pôr branco aqui, né? A cor da letra, você configura como você quiser, tá? Eu acho legal vocês pegarem e aplicarem isso daqui no exercício que vocês fizeram dos vídeos anteriores e apliquem, porque é exatamente o mesmo que eu peguei aqui, tá? Então acompanhem passo a passo, vão dando aí a pausa de vocês aí, vão vendo, vão fazendo, vão aplicando, tá? Que vocês vão conseguir obter o mesmo resultado, tá? Vocês vão chegar nesse mesmo resultado aqui. O resto está tudo funcionando, porque vocês viram, eu não mexi no C Sharp, tá? Eu não mexi no C Sharp, tanto é que eu vou criar aqui, ó, vou criar um curso aqui, ó. Vou dar aqui, ó. Ai, caramba, eu tenho que eu tenho que habilitar aqui, né? Eu desabilitei o botão de novo aqui, ó. Novo aqui, habilita ele. Eu não mexi no C Sharp, então ele vai estar funcionando tudo como antes, né? Eu só mexi na parte visual mesmo, interface, tá? Um outro rapaz aqui tinha perguntado como que fazia a barra de título que ele viu num outro vídeo que eu fiz. Eu vou aproveitar aqui e mostro para vocês, não tem problema não. Aqui, ó, novo curso, tá? Então, ó, já direciona para lá, e aí eu vou colocar aqui, ó, programação,
Android. Tá, o curso está ativo. Grava curso. Ó, tá aí. Entrou já, bonitinho, funciona. Selecionei, ele fica marcado que fica selecionado. Tá feio agora porque eu meti um transparente aqui, né? Vamos tirar esse transparente, pelo amor de Deus. Que horror. Quer ver? Quer ver onde tá a encrenca? Tá no select. No grid aqui, cadê? Select item. Border. Tá vendo, ó? Não, pelo amor de Deus, deixa isso aqui, ó. Pronto. Background color. Senão ele tá usando transparente e tá pegando lá do fundo. Não. É isso. E aí vocês vão fazendo esses ajustes, tá? É muita configuração para fazer, é muita coisa para aprender de cara. Agora sim. Tá? Então o que, que eu recomendo para vocês aqui? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. CSS3 livro. Sami, acho que é do Sami. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Imagens aqui fica mais fácil. Sami. Ou é do Maljor? Cadê ele aqui? Eu acho que é Sami. Pá. Aqui, ó. Tá? Este cara aqui. Tá? Este cara aqui. Esse não, esse aqui. Tá? É Maurício Sami Silva, tá? Da Novatec. Eu recomendo fortemente que vocês tenham esse livro aqui como referência. Eu tenho como referência, tá? Ele é gigantesco. Só que assim, ele tem tanta coisa interessante, que quando eu estou num projeto e eu preciso de algum recurso de CSS3 que eu não sei fazer, porque eu não sou especializado em design, não sou especializado em front. Eu simplesmente o que eu conheço de front é o que me atende, o que eu preciso, tá? Este livro, ele tem todos esses recursos. Tá? Pode até ser que tenham outros, mas para vocês terem ideia, eu tenho esse livro já há alguns anos e ele me ajudou a montar aula para o pessoal, tanto na faculdade quanto no ensino técnico, me ajudou nos meus projetos. Tá? Então todos os recursos que eu aprendi de CSS3 eu aprendi nesse livro. Então assim, eu recomendo. Tá? Eu acho legal ter uma referência. Eu tenho referência para JavaScript, eu tenho referência para tudo aqui, tá? Essa é a minha referência para CSS3, tá bom? Fica aí a dica. Não ganho nada com isso, não tenho absolutamente nada. Eu só estou falando que é bom porque eu tenho ele, tá? Da Novatec, tá? Tá aí a capa para vocês verem, depois vocês dão uma pesquisada aí, tá bom? Aí qualquer coisa vocês me perguntam. É do Maurício Sami Silva. Bom, e aí vamos fazer o title. Só ficou faltando o título aqui que tinham me perguntado, tá? Então vamos lá. Depois eu tirar aqui. Vamos colocar tudo branco porque tá escolher cor tá horrível. Então vamos colocar aqui o white, que é tudo F. Pronto. Tá? F maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, tá? Ele vai entender do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tudo branco não vai ficar legal, porque a cor daqui tá branco. Então vamos colocar aqui uma outra cor escura aqui que vai... Tá bom, vai essa aqui.
Título, vamos lá. Vamos ao título para a gente encerrar aqui, porque já está ficando já meio extenso já. Onde estão os títulos aqui? Vamos lá. Título. Eu tenho título sub 1 e tenho título sub 2. Particularmente eu gosto de sempre ter estes caras na manga, tá? Por quê? Porque eu tenho o título principal do meu formulário e tenho subseções. Quando eu quero subseções é uma fonte menor, é um estilo diferente, tá? Mas enfim, a gente vai aplicar aqui e vai entender como que eles funcionam. Vamos colocar aqui. Tá? Não vamos. Vamos usar outra fonte para vocês verem? Vamos lá, acho legal. Vamos usar outra fonte. Vamos lá, vamos aproveitar, vamos brincar. Então eu quero agora uma coisa mais techno. Pronto. Quero uma coisa mais techno. Olha só. Que bonitinho. Tá? Vamos pegar essa Oxanium aqui. Vamos pegar essa Oxanium aqui. Ela é grande, hein? Ela é grande. Tudo bem. Vamos ter que moldar ela. Então vamos vir aqui, get embed, import, e a gente vai pegar isso aqui, ó. Vamos pegar a linha do import. Vamos pegar a linha do import. Vamos colocar aqui. Pimba. Tá? E aí... vamos criar... ele fala para pegar de 300 a 700, tá? Então vamos criar aqui a fonte título 1. Vamos falar título 1. Tá? E aí vamos colocar aqui. Vamos pôr 300. Certo? Quicksand? Não, tá errado. Não, eu peguei o Quicksand. Por que Quicksand? Eu quero Oxanium. Ai, caramba, ele fez alguma besteira aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui, porque ele deve ter... tá com as duas aqui, ó. Eu não quero isso aqui. Ó, tá vendo? Cuidado, já fica de alerta pra vocês. Ele guardou aqui, ó, ele tá colocando as duas, tá? Eu quero só o Oxanium. Tá bom. Então vamos lá, import. Agora sim. Vamos ajeitar aqui, ó. Então, isso aqui. Por quê? Ele, na verdade, ele criou um import com as duas. Tudo bem. Ó, pode ver, ele criou um import com as duas, mas eu quero separar. Tá? Quero separar. Eu quero criar uma para Oxanium e outra para Quicksand. Tá bom? E aí aqui sim. Fonte, family, tal. Eu vou querer ele 200 a 800. É isso. Pô, quer me matar? Cadê os títulos aqui? Até perdi os títulos aqui. Caixa texto, aqui. Título. Não, fonte. Cadê? Fonte título, tá aqui.
200, tá? Oxanium. Então já aprenderam mais essa, né? Fique esperto para ele não juntar as 2 ou 3 opções que vocês escolherem lá, tá? E agora no título, eu vou fazer a mesma coisa, olha só. Eu vou comentar. E vou comentar. Porque aí a família, a letra, a fonte, eu carrego ela por sobrecarga. O resto continua. Então vamos lá. Olha só que legal agora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui em cima fonte padrão curso, tá aqui, ó. Eu começo aqui, tá? Eu começo aqui. Se dividir com o texto, tá? Eu começo aqui. Então aqui eu vou abrir um outro título. Vou abrir uma div e vou colocar aqui, ó, cursos. Aí eu vou colocar aqui, ó, class igual título sub 1 fonte título 1, tá? Ó, ele já trouxe aqui, tá bom? Vamos executar aqui para ver como que tá. Ele não vai mostrar aqui, tá bom? É aquilo que eu falei para vocês. Muitas coisas que tem recursos gráficos, fontes, que é arte, ele não vai mostrar em tempo de projeto. Tá? Ele vai ter que mostrar isso em tempo de execução. Tá aqui, ó. Então é isso, gente. Tá aí. Nós temos aí uma boa demonstração aí de como era e como ficou a nossa mesma tela. Tá bom? Mesma tela. Próximo vídeo, vou fazer o seguinte, no próximo vídeo eu vou fazer alguns implementos nessa tela aqui, explorando alguns recursos do DataGrid, outros componentes, tá? E aí também enriquecendo essa questão do selecione. Aqui vocês vão ver que existe um recurso muito bacana que vocês podem usar também nos DataGrid, tá? Para enriquecer as interfaces gráficas das suas aplicações web, tá bom? Mas aqui, por hoje eu acho que é isso que importava. A gente atingiu aí nosso objetivo, fazer uma coisa um pouquinho mais light, que a gente fugiu da parte de programação, orientação objeto, camadas, né? A gente saiu daquela coisa toda. Vou ficar devendo para vocês essa questão do alinhamento aqui, porque realmente não tem por que ele não estar alinhando isso aqui agora, tá? Outros projetos que eu executo isso aqui, ele faz o alinhamento aqui no cantinho, devia estar jogando para cá, mas eu vou ver isso com calma e aí vou ver se eu trago para vocês no próximo vídeo. Tá? Porque a gente vai falar exatamente deste ponto em diante. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente se encontra no próximo vídeo com essas implementações.